Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Tá meio escuro aqui, deixa eu tentar aproximar. Engraçado, a gente fica batendo papo antes, tá tudo em ordem. Quando começa a gravar, muda tudo. É uma coisa, é uma maravilha. Pronto, eu botei a luz mais perto aqui, quem sabe dá certo. Hoje, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, vamos bater um papo com a Júlia, vamos conhecer a Júlia. A Júlia tem coisa pra caramba pra falar pra gente. Eu quero entender primeiro quem é a Júlia, o trabalho dela, daí a gente vai falar das exposições. Tem muita coisa boa pra falar, então não vamos perder muito tempo. Júlia, antes de mais nada, super obrigado por estar aqui com a gente no Café Cultural, obrigado por ter aceito o convite aí, eu sei que vocês estão super corridos, obrigado por ter aberto esse espaço. E eu vou fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, que eu quero saber de você. Quem é Júlia Lima, por Júlia Lima, claro. Obrigada, Sérgio. A gente que agradece o convite, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes e a gente que está assistindo também. Então, eu sou curadora, eu tenho um percurso meio tortuoso para chegar no mundo das artes, então eu estudei Direito primeiro, eu fui na faculdade de Direito, 4 anos, e eu realmente sabia que aquilo não era para mim, e aí, perto de me formar, eu tomei coragem de abandonar aquele curso e seguir a minha paixão por arte. E aí eu fui fazer um curso, uma graduação mesmo na PUC, de História da Arte, Crítica e Curadoria, e logo no primeiro ano eu já fui trabalhar no Educativo da Bienal de São Paulo, e aquilo ali abriu 1 milhão de portas e conexões para mim. Eu conheci muita gente, muitos artistas, muitos curadores, muitos professores, muitos agentes do meio cultural. E aí eu fui trabalhar como assistente de curadoria, depois eu fui trabalhar no Instituto Tomiotaki por vários anos, e aí eu fui construindo o meu caminho, né, um pouquinho tardio dentro desse meio, mas já integrada, assim, né, desde muito cedo na faculdade, já muito integrada na parte profissional. E aí, hoje em dia, eu sou coordenadora e curadora da Simões de Assis, que é uma galeria que está há quase 40 anos no mercado. É uma alegria fazer parte do time da Simões de Assis. Eu nunca tinha trabalhado dentro de galeria, né? Só tinha colaborado com galerias. E aí é um sistema muito particular, né? Muito específico trabalhar com galeria. Para quem vem de instituições como eu, ou da curadoria independente, o funcionamento das galerias é um pouco mais específico. E aí tem sido um aprendizado e um prazer, né? Coordenar a área institucional da Simões de Assis, que foi uma das pioneiras de trazer profissionais que não sejam só focados no comercial, né? Eu acho que tem um diferencial, e muitas galerias têm feito isso hoje. Isso vem de uma tendência internacional, que a Simões de Assis já é bem pioneira, que é trazer profissionais que também acompanhem o trabalho dos artistas dentro da galeria, que pensem em projetos institucionais, né? Então, a gente pensa projetos de livro, projetos de exposição fora do espaço da galeria, e mesmo dentro da galeria a gente pensa o que a gente chama de programas públicos. Então, falas abertas, shows, palestras, aulas, visitas guiadas, dentro e fora da galeria. A galeria se entende como um agente fundamental dentro do sistema cultural brasileiro, né? Até porque a gente tem um déficit de instituições, mesmo que São Paulo a gente tenha muitos bons museus e muitas boas galerias, o Brasil, em geral, tem um déficit, né, de instituições culturais, e a galeria se vê como um agente importante para alimentar esse meio, né? Para fazer esse meio ter mais acesso, as pessoas possam ter mais acesso, possam ter mais contato com os artistas, com os agentes, com os curadores, com os professores. Então, esse foi um resumo aí da minha trajetória, e hoje a minha dentro da galeria. Uma coisa que você falou muito legal, Júlia, e eu vou querer voltar depois um pouquinho, explicar para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu já nem sei mais, ultimamente é rádio, é vídeo, é internet, é tudo. Para o povo que está com a gente, explicar um pouquinho mais o que é ser curador, o trabalho de uma curadoria. Eu quero explorar um pouquinho isso contigo. Mas você falou uma coisa muito importante, e que a gente bate muito nessa tecla aqui no Café Cultural. Eu acho que nós temos alguns bons programas de formação de artistas, de história, essas coisas. Mas nós somos muito pobres em formação de público. Eu acho que isso em geral. Falo de música, falo de cinema, falo de literatura, falo de artes. A gente não forma o público para ir ver uma exposição. Existe ainda, e querendo ou não querendo, existe ainda aquela coisa, uma galeria é coisa para gente rica. Eu não posso entrar numa galeria. Por que você não pode entrar numa galeria? Mas eu posso.
Mas é um local aberto? Claro, tem lugares que cobram entrada, mas tem lugares que são abertos. Mas, ou seja, falta divulgação, falta formação do público para poder frequentar esse espaço. Tem um mito de que já me perguntaram mais de uma vez, é uma coisa que sempre me surpreende. A gente que está dentro do meio esquece que as pessoas têm uma distância grande, né, do mundo das galerias, principalmente. Museus, as pessoas até sabem que às vezes tem um dia gratuito ou que tem que pagar um ingresso, mas já me perguntaram mais de uma vez se tinha que pagar para visitar a galeria. E aí eu sempre brinco que se a galeria servisse só para gente rica ou só para quem compra arte de verdade, né? Só para aquele cliente comprador, colecionador, a gente não teria espaço físico. A gente monta um showroom para o colecionador visitar, para o cliente visitar, e ele compra ali naquele espaço privado. Então, para que a gente abre mostras para o público? Para que a gente convida a imprensa? Para que a gente faz eventos de abertura, eventos, né, desse programa público de falas ou visitas? Porque a gente quer que o público venha, a gente acredita que a galeria tem esse papel de formação de público junto com as instituições e junto com a academia, enfim. Mas tem uma coisa curiosa no Brasil que eu acho que a gente até tem programas importantes de formação de público que foram historicamente muito desvalorizados. Então, eu venho do educativo, né? Meu primeiro trabalho, como um estágio ainda, eu tinha acabado de entrar na faculdade de História da Arte, eu fui educadora da Bienal numa exposição Intervalo. Era a mostra de 2011. A 29ª Bienal tinha acontecido em 2010, e em 2011 eles organizaram uma mostra que se chamava Em Nome dos Artistas, trazendo uma coleção de um museu norueguês para o Brasil, que foi sensacional. E aí eu percebi, ali naquele momento ainda, 2011, né, então já faz muito tempo. Um tempinho. Não é muito, não. Tempinho, mas só um tempinho, não é muito. Mais de década. Tinha um investimento grande, né, em, por exemplo, financiar os ônibus para as escolas trazerem as crianças, os adolescentes, o ensino à distância, né? Então, por exemplo, eu tinha uma escala de horário, né? Os educadores todos se dividiam, mesmo sendo uma mostra dessa intervalo, nem era a principal mostra da Bienal, tinha 400 educadores no início do programa de formação e uns 200 educadores, 150 educadores trabalhando em escala. Então, existe um grande investimento no educativo, e não só isso. Então, a gente fazia formação para os professores também, tinha programas educativos para os professores estarem preparados antes da visita, né? A gente produzia material educativo, existia um grande investimento nisso. Só que a gente sabe que o meio da cultura, historicamente falando, e não precisa ir muito longe, é o primeiro lugar onde eles cortam, né? Foi o primeiro ministério a cair, enfim. É sempre onde vai parecer é extra, né? Não é essencial, não é essencial. Vai. Mentira, viu, povo? É essencial, mas tudo bem, vamos continuar. E aí tem uma coisa muito curiosa que nessa época que eu trabalhava na Bienal e que eu atendia o público, atendia desde as crianças pequenas até os adolescentes, até o ensino à distância, que é o ensino, ou EAD, né, que eles chamam, ensinos de jovens, e o EJA, né, que é ensino de jovens e adultos, e até as turmas de EAD também, né, de ensino à distância. Então eu cobria todas as faixas etárias e também todas as classes sociais. Minha escala incluía a visita de domingo, então às vezes eu recebia, por exemplo, um colecionador que tinha vindo dos Estados Unidos ver a exposição, e eu recebia a turma da escola pública, né, de São Paulo. Então era uma variedade de público muito grande. Imagina, nossa. E fantástico, né? Isso. Eles pagavam os ônibus, a gente tinha os ateliês, então dependendo da escola e da visita, tinha uma visita mais uma atividade de ateliê ou só uma visita guiada. E esse financiamento do ônibus, por exemplo, que é a principal questão das escolas públicas e privadas, porque custa, né, o transporte de tanta criança, ou tanto adolescente, ou tanto adulto, era um programa, na época tinha da prefeitura, tinha do Estado, e foi caindo também. Então, a formação de público, apesar de ser um foco de muitas das instituições, eu sei, por exemplo, a Pinacoteca de São Paulo investe muito no seu educativo, o Instituto Tomiotaki é um lugar que investe muito no seu educativo e tem programas fundamentais e pioneiros, né, de mediação ou de formação de público, como a gente está falando, mas é sempre o primeiro a ser cortado, né? A cultura é sempre a primeira a ser considerada não essencial, como você bem falou. E aí acaba que esses programas vão sendo descontinuados e vão sendo, né, sucateados, e aos poucos essa
formação tão fundamental vai sendo deixada de lado. E aí, hoje em dia, eu posso falar, então eu estou desde 2011, eu estou há 12 anos nesse meio, nesse mercado atuando, e eu percebo que cada vez menos a gente tem investimento nessa área. Ainda as instituições resistem, né? As galerias que têm, e várias, não é só a Simões de Assis, várias galerias investem em programas públicos, então convidam professores, curadores, a própria Associação das Galerias de Arte Contemporânea realiza seminários, a gente tenta, mas é muito pequeno se a gente não tiver esse apoio do Estado, né? Então, fica difícil, a gente faz o nosso pedacinho, mas o Estado poderia fazer um pedação que não faz. Na verdade, eu acho que o que precisa é tirar um pouco de mitos que existem. Aquela coisa, mas o artista é inacessível. Tudo bem, vai. De cada 10, vamos ter um que é inacessível, vai. Agora, gente, a maioria dos artistas gosta de ter contato, precisa ter contato com o público. Mas eu nunca vou comprar um quadro, nunca vou comprar uma escultura, nunca vou comprar... Não precisa comprar. Claro, se puder comprar, melhor, eles vivem disso. É uma questão de comércio, o artista precisa, a galeria precisa, é o mercado que precisa ser movimentado. Mas, gente, é contato com a arte. Nós já conversamos várias vezes aqui, e a nossa amiga Patrícia, que está no bastidor, depois qualquer hora eu coloco a Patrícia aqui para vocês verem, a Patrícia, a carinha dela. Nós já conversamos sobre isso. Historicamente, todos os movimentos de conquistas de povos, seja por motivo, começaram por dizimar a cultura. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. E a hora que o povo não tem mais identidade, você vai lutar pelo quê, minha senhora? Você não tem pelo que lutar se você não tem mais identidade, se você não conhece mais a sua literatura, a sua música, a sua arte. Se você não se reconhece mais como sociedade, como povo, você vai lutar pelo quê? É bem isso. E isso então precisa. Se a gente estuda a colonização do México, por exemplo, não precisamos nem falar, a gente fala da colonização do Brasil, hoje em dia a gente tem falado muito sobre as pautas decoloniais e descoloniais, mas existem vários exemplos, né? Então a gente fala, mas no Brasil houve uma integração. Isso já é falso, né? Essa mitologia dessa democracia racial aqui é uma grande falácia. Mas se você olha para outros países da América Latina, o mesmo processo aconteceu. Então, é de fato a destruição total da cultura e a imposição de uma nova cultura. E aí a gente não perde só a nossa identidade cultural e, portanto, identidade própria, mas a gente também perde a nossa história. A gente perde, né, o passado, a gente perde os mitos, a gente perde a nossa herança, as nossas tradições, e tudo isso enfraquece o tecido da sociedade profundamente. E aí é muito mais fácil você dominar um povo assim. É incrível, é incrível. E, para falar do Brasil, agora, a valorização... Nós tivemos um período aí, e ainda, ninguém está falando de política aqui, tá, gente? Estamos falando talvez de políticas públicas, mas não de política partidária, por favor. Nós tivemos um período extremamente recente, onde cultura foi nem assim, a última prioridade, foi a primeira não prioridade. Cultura, educação... Porque se você não ensina, se você não sabe aquela... mas eu vou ter aula de história da arte. Vai ter que ter aula de história da arte. Se você não ensina cultura, se você não ensina arte para as crianças, como que depois a Júlia vai conseguir montar uma exposição com um monte de criança que vai olhar lá e não vai entender nada do que é aquilo? Não vai entender o contexto daquilo. Então precisa. E agora, o teu trabalho tem muito disso, né, Júlia? Que é educacional. Eu acho que tem duas coisas importantes nessa sua fala. Além de tudo, a gente também muitas vezes fica com o pé atrás de visitar uma exposição ou algo assim, porque a gente acha que a gente tem que saber tudo daquilo antes de visitar. E muitas vezes a gente tem um texto de apoio, tem uma legenda, às vezes a linguagem é um pouco rebuscada, às vezes a gente precisa da ajuda de um Google Tradutor ou algo assim, um dicionário de sinônimos, mas o museu, em geral, está preparado para receber o público com a bagagem que ele tem. Então, eu acho isso muito bonito. As pessoas não precisam ter formação, né? Eu estudei História da Arte. Ninguém precisa estudar História da Arte para frequentar museus e exposições. A sua bagagem, qualquer que seja ela, é suficiente para você se relacionar com uma obra de arte. E a segunda coisa que você falou que eu acho que é muito importante, também tem uma questão que eu me lembrei até de uma professora que dizia que era: a gente não é alfabetizado visualmente no Brasil.
A gente é alfabetizado linguisticamente. Então, a gente vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a etimologia das palavras, mas a gente não tem uma alfabetização visual. E a gente sabe que a cultura visual de um país, de um povo, de uma civilização, de uma etnia, ela é tão rica quanto a sua linguagem. Sem dúvida. Na verdade, elas até andam juntas, né? Mas a gente separou na hora de ensinar as coisas. E aí, obviamente, a gente tem ligações com a visualidade na linguagem, nas metáforas, nas figuras de linguagem, obviamente, nos eufemismos, tudo isso vai evocar a imagem, mas a gente separa essas duas alfabetizações, digamos assim. Então, estar conectado com a história visual do nosso país é muito enriquecedor, né? A produção dos artistas barrocos, por exemplo, ou do artesão, eu vou chamar de artistas, mas né, alguns professores chamariam de artesãos barrocos, mas os artistas barrocos brasileiros, o Brasil tem, por exemplo, um barroco muito sui generis, muito singular. A gente poderia falar de um barroco negro, um barroco preto no Brasil, porque muitos desses artesãos aprendiam com os portugueses que vinham, mas de alguma maneira traduziam esse aprendizado em coisas que eram super influenciadas por outras visualidades, principalmente a visualidade africana e, eventualmente, a visualidade indígena. Então, a gente tem uma riqueza visual que não é muito explorada nas escolas, nos programas de formação, nem nas academias, né? Quando você fala na universidade, é muito raro a gente ter cursos que, de alguma maneira, a educação visual faça parte, a não ser que você está fazendo artes visuais. Né? Sim, a não ser que você vai direto, né? Aí não tem como. Coisa da área, né? Então, eu que fiz direito, por exemplo, eu não tive nenhum acesso a nada de cultura visual dentro desse curso. E eu acho que seria o tipo de matéria ou assunto que enriqueceria todos os cursos, até quem faz medicina, sabe? Claro, claro. Quem faz nutrição, quem faz... Existe uma cultura visual, existe um retrato da sociedade, existe um... É como se fosse uma polaroid de um tempo, cada obra que a gente encontra. Exato. Que revela tanta coisa, conta tanta coisa, que enriqueceria muito a formação de todos os cursos, né? Enfim. Eu acho que enriquece e facilita, né? Porque acho que vai começar a quebrar algumas dificuldades, quebrar algumas barreiras, que talvez as pessoas que olha, leia esse texto, lê na enciclopédia, hoje em dia lê no Google, mas é chato. Quem sabe mostrando fica mais fácil do que ler, né? Eu sou um leitor assíduo, para mim não teria problema, mas eu concordo que muita gente aprende melhor vendo do que lendo, não resta a menor dúvida. Agora, o teu trabalho, o trabalho de uma curadoria, eu sei que você trabalha por exposição, ou seja, está fazendo a curadoria de uma exposição nesse momento. Mas você pensa em tudo isso? Você pensa, sabe, a curadoria é somente quais obras vão estar na exposição? Ou não? Você vai pensar, não, olha, como essa exposição vai conversar com o público, de que forma ela vai atingir, aonde você quer atingir? Como que é o trabalho de uma curadoria? Dá um overview para a gente, por favor. Eu acho que o bom curador pensa em tudo isso e mais um pouco, não só na relação com o público, mas o bom curador, eu brinco, assim, é uma metáfora até que um ex-chefe meu usava, que o bom curador ele é quase aquele bom jogador de meio de campo, sabe? Ele sabe qual é a hora de ser atacante, ele sabe qual é a hora de ser defesa, ele sabe qual é a hora de jogar na lateral, ele sabe qual é a hora de jogar na outra lateral, ele sabe articular a jogada. Nem sempre ele vai ser o goleador, ou nem sempre ele vai ser o goleiro salvador da pátria, mas ele é um articulador. E ele também brincava que o curador é um fazedor de exposições, mas eu vou mais longe. Eu acho que o curador é um contador de histórias. A gente inventa jeitos de contar histórias. Essa é a minha visão pessoal da coisa. E aí tem muitos jeitos de contar histórias. Então, existem curadores que vão ser muito acadêmicos, né? Eles vão fazer pesquisa, vão atrás das fontes históricas, vão atrás de todas as referências bibliográficas. Daí tem curadores que são mais filosóficos, então vão atrás de algum conceito ou de testar alguma coisa, né? Então, vão atrás de alguma ideia filosófica de algum autor ou de algum escritor e vão testar isso na visualidade. Existem curadores que são mais históricos, então vão para aquela coisa do estudo cronológico, né? De contar como algo foi do começo ao fim, né? Numa cronologia seguida. E existem curadores que têm uma veia talvez mais afetiva. E é engraçado porque eu acabei me identificando com essa veia mais
de uma curadoria afetiva. As coisas... Eu tenho uma brincadeira minha, assim, uma piada interna comigo mesma, que eu vou nos sinais, sabe? As coisas vão aparecendo, eu vou fazendo ligações que eu vejo que outras pessoas naquela hora não estão fazendo. E às vezes eu encontro uma coisa, eu tropeço numa coisa e aquilo faz sentido e eu vou trazendo para os meus processos de criação. E aí, óbvio que dentro da galeria existe uma curadoria do programa da galeria, então a gente faz a minha área dentro da galeria, né? Eu, a Mariane, a Gabriela, que são as minhas assistentes, a gente trabalha para fazer o programa geral da galeria, então a gente vai desenhar qual mostra vai ser realizada em qual sede. A gente tem galeria em Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú, a gente tem 3 sedes no Brasil hoje, é um programa complexo. Que artista que a gente vai trazer para cada mostra? Vai ser uma coletiva? Vai ser uma individual? Se vai ser uma individual, que fase da produção a gente vai mostrar? O artista tem algo novo para mostrar? Então, isso é um pedaço grande da curadoria que é um pouco mais prático, digamos assim, mais pragmático. Mas aí, dentro do programa da galeria, algumas das mostras são curadorias nossas, ou minhas, ou em colaboração com a Gabi e com a Mari. E aí a gente vai desenvolver alguns temas que estão no nosso radar. Então, no começo do ano, por exemplo, um exemplo rápido, por favor. fez uma mostra que se chamava Tramas e Tessituras, que era sobre as diferentes formas de tecer e como os artistas hoje estão expandindo o meio têxtil, que não é só a tapeçaria mais, né? Assim, a tapeçaria, historicamente, além de tudo, foi descreditada um pouco, né? A tapeçaria na Idade Média era super importante, era uma parte fundamental da visualidade, e depois do Renascimento foi ficando um pouco relegada à artesania. E o meio têxtil, por muito tempo, era considerado artesanato e não arte, né? E a gente vê nos últimos 30 anos isso mudando vagarosamente, com algumas exceções que, claro, né, artistas têxteis como Olga do Amaral, por exemplo, que sempre tiveram reconhecimento pela sua produção têxtil, mas muitos artistas, por exemplo, pintavam ou faziam escultura e faziam algumas peças têxteis, e aí isso era incorporado na produção. Mas artistas exclusivamente têxteis é muito recente que de fato tenha isso valorizado como um meio, né, das artes visuais. E aí a gente foi atrás de produções, de diferentes produções. Então, artistas que juntavam diferentes tecidos em costuras, ou era a linguagem do bordado, ou era a apropriação da fotografia no tecido, a escrita, né, a datilografia sobre o tecido. Então, ou era de fato a manualidade do crochê, que é uma coisa ainda, né, do crochê, do tricô, que é bem considerado artesanal, e assim ia. E a gente até trouxe as bandeiras voodoo do Haiti, né, de artistas do Haiti, que eram da coleção, que são da coleção do Museu Afro-Brasil. Eles emprestaram essas obras para compor, né, o panorama dessa exposição. Então, a curadoria, ela é também pensar, se eu quero falar de um tema como o tecido, ou, né, a tessitura, ou a trama, ou enfim, quais são as obras, de qual maneira eu quero falar desse assunto. E aí eu posso também amarrar isso de diferentes maneiras. Então, eu poderia ter escolhido só um tipo de trama, ou só um tipo de tessitura para fazer esse panorama. A tua gama de opções é imensa. Exato. Né? E aí a curadoria é tomar decisões, é fazer escolhas, né? Então você abre mão de uma coisa para ir por esse caminho de cada. Aí depois aqui você fala, não, putz, mas eu também tenho que escolher isso daqui. E aí você vai amarrando. E, obviamente, por exemplo, um pesquisador mais acadêmico traria, talvez, não sei, peças da tapeçaria andina, que é super fundamental dentro da tradição têxtil da América Latina. A gente foi para essas bandeiras religiosas do Haiti, que tem todo um significado ritualístico. E aí, enfim, tem muitos caminhos. E o legal da curadoria é isso, curadoria é a escolha, né? E é a escolha de como você vai contar uma história. Esse é pelo menos a minha visão, né? Não me siga academicamente. Mas olha, não pode não, mas você acabou de virar referência, tenho certeza disso. Agora, você está trabalhando numa galeria, que nem você colocou, que acima que permite que você tenha um pouco mais de liberdade, que não fica naquela coisa, mas olha, tem que ser esse quadradinho. É muito legal para você, já que você tem essa veia de curadoria um pouco mais afetiva, emotiva, como você colocou, né?
É incrível, na verdade. A galeria não só acreditar que um profissional de curadoria faz sentido dentro da estrutura interna de uma galeria comercial, né? Que normalmente, historicamente, não era tão conectado, esses dois mundos não eram tão conectados, né? Então, esse profissional de curadoria ele está normalmente associado à curadoria independente ou instituição, né? Museu, instituto, centro cultural, esse tipo de coisa. Nos últimos anos, as galerias vêm notado que os seus programas eles têm esse papel de formação de público, então isso é um ponto relevante. Então, por isso também alguém que pensa essa relação com o público é importante. A segunda coisa é, nós vivemos numa era de conteúdo e na verdade, tsunamis diários de conteúdo, né? Verdade, são verdade. Volumes inalcançáveis. Brutais, eu diria, brutais. Ler e ver tudo que é produzido de conteúdo por minuto, não é nem por hora ou por dia. E aí, a curadoria dentro desse cenário tem um papel fundamental também, que é que tipo de conteúdo eu vou produzir. Então, a gente dentro da galeria, a minha área, a gente também está preocupado na acessibilidade desse conteúdo. Então, a gente vai fazer agora, essa semana, né, uma feira de arte, que começa quarta-feira, que chama ARPA, e a gente fez um pequeno texto, 4 parágrafos, algo curto, que explica a relação dos artistas que estão dentro desse stand dessa feira. E isso é uma maneira de aproximar o público desse pensamento curatorial, porque eu poderia só jogar lá essas relações, esses artistas e organizar a mostra do stand, né, com essas conexões, e que não necessariamente vai fazer sentido para quem está olhando, ou quem está olhando vai pensar numa coisa, mas eu também queria que ele pensasse outra. Então, a gente dá uma chave de acesso. Quem chegar lá vai ter 1000 outras chaves de acesso. Eu falei, a própria bagagem da pessoa é suficiente para ler muitas coisas. Mas a gente também quer que a nossa chave de acesso, a nossa chave de leitura, seja acessível às pessoas. Então, a gente vai produzir conteúdo sobre isso. Outra coisa que a galeria faz muita questão de fazer é dar voz ao artista dentro dos processos que a gente realiza. Então, qualquer mostra que a gente faz, o artista tem um áudio gravado, ou dependendo da mostra, se é uma mostra nova do artista, a gente também faz um vídeo no ateliê que dá acesso ao processo criativo do artista, né? Como ele funciona dentro do ateliê, como é o processo dele pensar as obras, como que é a manualidade daqueles trabalhos. Então, se vocês entrarem no nosso site, a nossa parte de conteúdo sobre os artistas e sobre as mostras é muito rica, porque a gente acredita que isso, de um lado, é um registro, né? Então, isso vai ficar para a posteridade, mas, por outro lado, são essas chaves de acesso, né? São pequenos caminhos que a gente dá para o público começar a acessar esse conteúdo e daí de lá partir também pelo seu próprio repertório. Maravilha. E aí, você falou que vocês têm 3 casas, né? Uma aqui em São Paulo, em Camboriú, e a outra... em Curitiba. Curitiba. O espaço físico também influencia? Você olha e fala assim, essa mostra aqui, putz, muito legal aqui em São Paulo. Não, essa não vai funcionar em Curitiba. Muito. A gente está de mudança, né? Da sede de São Paulo agora, a gente vai abrir a Galeria Nova em setembro na Alameda Lorena. A gente tinha a nossa sede na Rua Sarandi, ali nos Jardins. A gente vai mudar para algumas quadras, não é muito longe, mas essa mudança implicou, a gente está hoje em dia ocupando a Casa Gerace, né, temporariamente, que é uma casa projetada pelo Paulo Mendes da Rocha. E aí, normalmente, quando a gente pensa um projeto expositivo, o espaço físico também faz muita diferença. É a altura do pé direito, é o comprimento de uma parede. Dependendo do tipo de trabalho, dependendo do tipo de obra, tem coisa que um espaço ou outro não vai comportar. Então, a Galeria de Curitiba, que é onde a galeria foi fundada originalmente, hoje em dia é um espaço muito generoso, com um pé direito incrível, com salas amplas, é o nosso espaço mais generoso. A Galeria de São Paulo agora vai se equiparar, gente. Esse espaço novo vai estar tão incrível quanto o espaço de Curitiba. Que maravilha! E aí, isso obviamente influencia também no número de obras, em quantas mostras a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Então, a gente também tem isso. A Galeria de São Paulo vai ter duas salas expositivas no térreo e uma sala expositiva no segundo andar, e aí dá para fazer 3 pequenas mostras, ou uma grande mostra embaixo, uma mostra menor em cima, e assim a gente vai recombinando. E a Galeria de Curitiba também tem um mezanino, que é uma sala expositiva um pouco menor, mas bem generosa também. Então, a gente muitas vezes consegue montar um programa que
apresenta 2 exposições ao mesmo tempo, que se de alguma maneira dialogam. Isso é muito legal da curadoria também, é pensar que artista vou mostrar em paralelo a esse outro artista, de alguma maneira que eles também se potencializem. Claro. E Balneário Camboriú... Uma não pode ser antagônica à outra, no mínimo, Exato. né? No mínimo, até não pode ser ser, antagônico. mas tem que fazer sentido, né? Exato. Tem que fazer sentido. E Balneário Camboriú é um espaço menor, obviamente, uma cidade um pouco menor. A gente está... Mas uma delícia de cidade. Que delícia, cidade maravilhosa. E iniciando um mercado de arte no sul do Brasil que ainda tem menos opções, né? Ainda tem menos equipamentos culturais. Então, a gente acreditou muito na potência da região de Santa Catarina, porque eu acho que é uma região que vai receber muito bem, já está recebendo muito bem, essa iniciativa de trazer mais mostras, trazer os artistas, trazer cultura, e eu acho que vai ser um sucesso no futuro. Com certeza, com certeza. Agora, só para a Patrícia não ficar maluca com a gente, vamos falar um pouco da exposição que vai inaugurar agora no dia 30 de maio, que vocês trouxeram Ione Saldanha, que é uma artista brasileira, com a líbano-americana Ethel Adnan. Conta um pouquinho para a gente como é que foi juntar essas duas artistas, por que juntar essas duas artistas e como que vai ser essa exposição? Esse projeto é um projeto muito caro para nós da galeria, é um projeto que eu acho que foi aos poucos sendo desenhado, mas também rolou essa coisa meio afetiva, intuitiva aí. A gente, no ano passado, a gente adquiriu um conjunto grande de obras da Ione Saldanha, uma parte do espólio da artista. A gente não está representando o espólio, mas a gente adquiriu um conjunto significativo de obras. E, a partir desse momento, a gente começou a pensar o que a gente vai fazer com esse material para dar visibilidade para esse material. Porque, além de tudo, muitas dessas obras nunca tinham sido expostas. Algumas, claro, participaram de bienais, participaram de mostras importantes, participaram da mostra da artista no MASP há 2 anos atrás, mas muitas das obras nunca tinham sido vistas pelo público, ou muito pouco, ou há muito tempo atrás. Eu fico imaginando que para vocês, curadores, quando descobrem uma obra assim, nossa, obra é, vamos dizer assim, usar o termo inédita, deve ser alguma coisa, falando, gente, como que nós vamos apresentar essa obra para o público, né? Vocês devem parar tudo e falar, preciso apresentar. E é um pouco, sabe cena de filme, assim, que as pessoas estão escavando e descobrem um esqueleto de um dinossauro, assim, uma descoberta. É um pouco isso para a gente, quando a gente descobre uma obra dessas histórica, mas que também nunca tinha sido muito acessada pelo público. E aí a gente imediatamente pensou no Luiz Camilo Osório, que foi o curador dessa mostra. Foi um prazer trabalhar com o Luiz Camilo, ele foi diretor do MAN por muito tempo, curador do MAN, e ele fez uma grande mostra da Ione Saldanha, uns 10 anos depois do falecimento da artista. A Ione morreu em 2001. E ele fez uma grande mostra da Ione, que foi apresentada no MAN do Rio, no MON, lá em Curitiba, né, no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, e na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. E essa mostra foi fundamental para começar a divulgar mais o trabalho da Ione pelo Brasil, porque ela é uma artista que veio do Sul, viveu no Rio de Janeiro quase toda a vida, viajou pelo Brasil, chegou a também fazer uma formação na Académie Julian em Paris, mas ela era uma artista com um alcance menor do que outros nomes, como, por exemplo, Lígia Clark ou Lígia Pape, ou mesmo a Mira Schendel, e a gente sabia que era uma artista que, mesmo com essa grande mostra do MASP, que tinha sido realizada em 2021, ainda havia muito para se descobrir sobre ela e muito para se apresentar. E aí, com essa imediata conexão com o Luiz Camilo, que a gente tinha certeza que era a pessoa certa para esse projeto, a gente começou a pensar qual seria o diálogo para a gente apresentar junto com a obra da Ione, que não seja só uma individual da Ione, mas que a gente também possa contar uma nova história. E aí veio a ideia de trazer a obra da Ethel Adnan, que é essa libanesa, né, que veio na França, depois nos Estados Unidos. E a Ethel tem uma coisa muito curiosa, que, assim como a Ione, a cor era um elemento fundamental do trabalho, era a maior obsessão dela no trabalho, e a Ione fala a mesma coisa. Só que elas nunca se conheceram, não conviveram,
E a gente sabe que a Ethel foi ver o trabalho da Ione bem depois que a Ione já tinha falecido. A Ethel deve ter visto, isso é assim, uma suposição nossa, que a Ethel deve ter visto a obra da Ione numa mostra que foi realizada nos Estados Unidos, há uns 5 anos atrás, talvez, que tinha 5 artistas mulheres, e ali tinha, né, a obra da Ione. Mas elas nunca se encontraram, nunca se cruzaram, em nenhum momento trabalharam juntas. Tá. E aí, mas existe uma relação muito forte, não só por esse interesse pela cor, mas também por um olhar abstrato que as duas tinham sobre a realidade e essa conexão com o entorno, né? Com a natureza, com os elementos da natureza, com a luz. E o Luiz Camilo perfeitamente, né, amarrou essas duas... Identificou essa união e conseguiu fazer a amarração. Exatamente. Então, a gente tem na mostra, então, como eu comentei, na Casa Gerace, que é um projeto incrível do Paulo Mendes da Rocha, né? Um dos maiores arquitetos brasileiros. O Paulo projetou essa casa para o Antônio Gerace, por isso o nome da casa. Eles eram amigos, né? Então, em 89, ele realizou esse projeto, que foi finalizada a construção em 91. E aí, essa casa foi habitada pela família Gerace até pouco tempo atrás. E aí, recentemente, com as questões da pandemia e etc., eles começaram a pensar em vender a casa. E nesse meio tempo, a gente estava procurando um espaço, porque a gente já queria fazer essa mostra da Ione fora da galeria. É uma mostra que tem mais de 40 obras, então, obviamente, demanda um espaço expositivo maior, que mesmo a galeria nova não comportaria na maneira como a gente desenhou a exposição. Mas a gente também queria fazer um projeto que pudesse dar destaque para esse volume de trabalhos da Ione Saldanha. E aí a gente começou a procurar algumas casas, a gente encontrou até algumas casas de outros arquitetos interessantes, como o do Eduardo Longo, que é um arquiteto que a gente gosta bastante, mas faltava luz, faltava essa conexão com a natureza. E aí cada detalhe, gente, muito legal. Exato. E essa casa, ela casou perfeitamente com os trabalhos da Ione e da Ethel. Primeiro que ela é uma casa que a fachada frontal é só janela, então é pura luz. Ela é cheia de clarabóias, aberturas do teto, né? Então, dentro do coração da sala tem uma grande clarabóia abaixo da onde a gente instalou os bambus da Ione Saldanha. Se vocês entrarem nas redes sociais da galeria ou entrarem no nosso site, dá para ver esse material e as fotos que a gente já estão no ar, né? Desse projeto expositivo. E o Luiz Camilo identificou, né? A casa, ela é quase a terceira agente desse diálogo, porque é o interesse pela luz, né? E aí ele diz isso muito lindamente no texto, que o que une a casa e essas duas artistas é essa vontade de deixar a luz entrar, seja no plano pictórico, seja no plano arquitetônico. E aí o projeto está lá, abre amanhã para o público, o convite fica para todos os ouvintes e todos os espectadores para visitar a Casa Gerace. É só agendar um horário, dá para agendar pelo site, dá para mandar e-mail. A gente recomenda o agendamento porque, como a casa não é muito grande, a gente ocupou todos os espaços, mas... A casa é grande, mas eles ocuparam a casa inteira, gente, então não tem como. A casa até é grande, não, são mais de 200 metros quadrados. Mas está inteirinha ocupada. Está inteirinha ocupada e a gente quer preservar bem, né, a visitação também do público, porque os quartos são pequenos, então não é que cabe muita gente dentro de cada sala. Então tem alguns núcleos históricos da Ione Saldanha e depois tem essa sala, que é o coração da mostra, onde há o diálogo entre a Ethel e a Ione. E aí foi muito interessante, porque a gente também foi atrás das obras da Ethel. Foi difícil conseguir, porque a companheira da Ethel, que é a Simone Fattal, que ainda está viva, ela tem segurado um pouco as obras da Ethel. Eu desconfio que eles estão fazendo algum catálogo raisonné ou alguma documentação, porque a Ethel produziu muito. Só que ela foi ter reconhecimento tardio também. Eu acho que elas têm, além de tudo, esse paralelo. Eu também, sem dúvida. A Ione e a Ethel foram artistas que ainda não estão totalmente reveladas. Descobertas, vamos dizer assim, ainda tem muita coisa a ser descoberta das duas. Então a gente teve um pouco de dificuldade nessa captação das obras da Ethel, tanto é que muitos colecionadores emprestaram obras, então
Não é necessariamente uma questão comercial, a gente tem ali obras de empréstimo, algumas estão à venda, mas outras não. Tá. Mas o nosso foco era potencializar esse diálogo, porque a gente sabia que uma fazia a outra crescer, sabe? Uma dava força para a obra da outra. E aí, convivendo com aquelas obras no espaço da Casa Gerássio, com toda aquela luz, com toda aquela cor, além de tudo, a gente começa a ver como o processo criativo das duas se aproximava. Então, a gente tem uma série de pinturas bem geométricas da Ione, que a estrutura é similar, mas as cores variam entre elas. Então, tem 5, 6 obras, né, que têm a mesma composição geométrica, mas as cores são muito variadas. E a Ethel tem 3, 4 pinturas ali dentro dessa mesma mostra, que tem a mesma estrutura, né, de uma paisagem, que é uma paisagem montanhosa. Então, são 3, 4 planos de montanha que se repetem mais ou menos nessas 4 pinturas, e o que muda também é a cor. Então, a gente, além de tudo, começa a ver como elas pensavam a pintura, sabe? Essa coisa de você repetir a forma e mudar a cor para mudar o trabalho. Né? Aquela coisa do repetir, repetir até ficar diferente. Nossa, show. Que o poeta, né, agora Manuel de Barros falava, né? Repetir, repetir até ficar diferente. E elas têm esse mesmo processo, então é muito curioso, porque não é que elas inovavam ou experimentavam e faziam 1, 2 obras diferentes, não, eram grandes séries, né? Todo o pensamento das duas artistas incluía também um volume grande de trabalhos de cada novo tipo de pensamento, ou cada nova visualidade, ou cada nova pincelada. Então, a gente vai, além de tudo, convivendo com esses trabalhos, vai descobrindo novas fantástico ali, né? Novas. Sem dúvida. Agora, Júlia, como que você vai contar toda essa história para as pessoas que forem visitar a exposição? Porque, óbvio, as obras estão lá, obviamente, e é muito legal, porque cada um tem uma leitura, isso é natural e é desejado que cada um faça a sua leitura, não resta a menor dúvida, mas essa tua história precisa ser contada na exposição. Sabe? A interação entre as duas, essas descobertas todas. Como que vocês pretendem contar esses pequenos bastidores durante a exposição? Então, a gente fez uma coisa muito legal, porque a casa, fora o projeto arquitetônico é genial, né? São 6 pilares, com a casa suspensa em cima, e tem um grande vão livre embaixo no térreo. Tá. E aí, o Paulo Mendes projetou um volume construído ali embaixo, que era o escritório, né, do dono da casa. E aí, nas paredes externas desse escritório, a gente pintou a partir de cores das pinturas da Ione, inclusive, a gente foi atrás da paleta da Ione, e a gente fez, de um lado, uma linha do tempo que paraleliza a vida da Ione com a vida da Ethel. Então, a gente tem alguns, claro que muitos momentos mais, né? Não cabe falar de tudo, mas a gente escolheu alguns momentos-chave da vida das duas para a gente vendo como que elas foram, né, caminhando dentro do mundo da arte, nas suas carreiras, nas suas produções. E também a gente tem o texto do Luiz Camilo, tá plotado grandão na parede para qualquer um que chega na casa ver e ler e se aproximar dessa história que o Luiz Camilo escreve tão lindamente. Então, o público está lá todo amparado por esse... Eu acho que isso é importante, conteúdo. Isso é fundamental, as pessoas se sentirem amparadas, se sentirem acolhidas numa exposição. Não ficar aquela sensação, que nem a gente conversou desde o começo, de falar, poxa vida, eu estou num mundo paralelo. Não! Esse é o seu mundo, esse é o nosso mundo. E você tem que se sentir acolhido nesse mundo. Isso é fundamental. E, além de tudo, tem a equipe da galeria está lá todos os dias, né? Então, de terça a sábado, sempre vai ter alguém para receber, para te contar um pouco da história. Se você quiser visitar sozinho, em silêncio, pode. Se você quiser que alguém te acompanhe, também pode. Então, legal. A gente tem a nossa equipe comercial e a nossa equipe institucional está na casa em escalas diferentes, mas sempre vai ter alguém para receber o público e acompanhar essas visitas também. Pode ser eu, pode ser a Mari, pode ser a Gabi, pode ser a nossa equipe comercial, que é super incrível. Então, tem sempre alguém na casa para acompanhar vocês. E não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de se expor. Mas eu não sei. Não. Gente, não saber é muito legal. Porque mostra que você tem vontade de conhecer. Se você entrar, simplesmente olhar e sair, não vai adiantar nada. Pergunte, fale, sabe? Exponha a sua dúvida. E aí, sem dúvida alguma, você vai crescer e vai valorizar o trabalho de toda a equipe. Nossa, show de bola. E nosso tempo aqui já foi para o espaço, não tem como. Mas vamos lá. Vamos dar o serviço aqui. Como que as pessoas, primeiro, encontram a exposição? Onde está a internet, divulgação toda? Como que a gente faz para encontrar a exposição? Então,
No Instagram da Simões de Assis ou no site da Simões de Assis tem todas as informações, então é simõesdeassis.com ou né, @Simões de Assis _ no Instagram. Tá. Mas no simõesdeassis.com vocês vão encontrar todas as informações dessa mostra, o endereço da Casa Gerace, que fica ali no Alto de Pinheiros, meio Vila Madalena. É fácil o acesso, é perto da Praça Pan-Americana, tem ponto de ônibus do lado, na Avenida Elisa de Moraes, ali na Rua Elisa de Moraes, e tem a Praça Pan-Americana também super pertinho, dá para parar na rua, né? Então é uma área residencial, não precisa se preocupar com o estacionamento, o acesso é super fácil, e a gente está funcionando de terça a sábado, terças das 10 às 19 e sábados das 10 às 18, né? A gente fecha um pouquinho mais cedo no sábado. Mas a gente estendeu o horário de visitação do sábado, até porque na galeria normalmente a gente fecha às 15. E aí na Casa Gerace a gente pensou, vamos aumentar um pouquinho o horário de visitação para que as pessoas possam também aproveitar o sábado. A gente sabe que às vezes durante a semana é corrida, é difícil. Sim, nossa, então, fantástico. O sábado está lá para quem quiser também visitar. E aí eu já recebi, né, algumas pessoas mandando mensagem, né, perguntando se pode ir, se pode levar a família, se pode levar a criança, se pode... A única questão da casa é a acessibilidade, porque como é um projeto residencial, não tem elevador e o acesso é via escada, então a gente tem uma limitação de acessibilidade, mas a galeria nova vai ser 100% acessível, com elevador, com banheiro adaptado, então a gente, no projeto de galeria que a gente está construindo. Claro, é de vocês. Para acessibilidade completa. Tá. Na Casa Gerace tem a escada. Até quando que vai a exposição? Começa agora no dia 30, vai até 22 de julho. Então são tempo. quase 2 meses para visitar a mostra. E tem bastante tempo, dá para aproveitar as férias, dá para levar as crianças quando elas estiverem enlouquecidas em casa nas férias. Tem a parte de baixo da casa, que é o jardim, que é super lindo o espaço. E depois, obviamente, a exposição dentro da residência. Claro. E quem quiser conhecer um pouco mais da Simões de Assis, o mesmo site, o mesmo Instagram, vai ter toda a história da Simões de Assis, as exposições, o que tem nas três galerias, aí tem todo o histórico de vocês lá, né? Tem tudo. Inclusive do passado, todas as mostras que a gente já realizou, todos os artistas que a gente representa, todas as mostras que estão em cartaz, os endereços, as feiras que a gente participa. Então, o nosso site é bem completo e tem todas as informações atualizadíssimas que vocês podem precisar. E a nova casa, vocês estão pretendendo inaugurar quando aqui em São Paulo? Setembro, acho que vai dar tempo. Agosto a gente já deve mudar lá para dentro. Eu gosto do acho que vai dar tempo, essas coisas são maravilhosas. Acho que vai dar tempo. É porque obra é sempre um desafio, né? Mas agosto a gente muda. E setembro, 2 de setembro, a gente vai abrir uma nova mostra que inaugura essa casa inédita da Simões de Assis, essa nova casa da Simões de Assis, na Alameda Lorena. O que quer dizer que a Patrícia vai ter um trabalho de te trazer de volta aqui no Café Cultural em setembro, no mínimo, né? No mínimo em setembro. Pode fazer. Se não antes, mas pode, em setembro já bota na agenda, aí o Patrícia põe na agenda que a Júlia vai ter que voltar em setembro para conversar com a gente. E quem quiser conhecer mais sobre Júlia Lima, onde que te encontra nesse mundão sem porteira? No Instagram também. Acho que é só, porque eu não sou muito das redes sociais, mas no Instagram você me encontra e eu brinco que o meu perfil no Instagram é arte e algumas coisas do meu cachorro. Então, tá ótimo. Nossa, maravilhoso. Não podia ser melhor. No Instagram me encontra @Julia_P_Lima. Porque Júlia Lima tem um monte, né? Então o P de Pereira teve que ser incluído ali no. Tem que ter um P no meio. Ou então pelo próprio na Simões de Assis, quem quiser conversar com a Júlia profissionalmente, ter uma ideia, trocar uma ideia sobre o que é curadoria, como que se monta tudo, vai lá na Simões de Assis, que a Júlia com certeza responde. No site também tem meu e-mail e meu contato. Então no site da Simões de Assis vocês encontram meu endereço de e-mail também. Nossa, Júlia, super legal, adorei o bate-papo, acho que trouxemos coisas super importantes para as pessoas pensarem, para mudar um pouquinho, e aquela coisa, fica cada vez mais a necessidade de comunicação. Eu acho que precisa comunicar esse universo maravilhoso das artes, da cultura em geral, para que as pessoas
cada vez mais frequentem. Eu acho que essa tua mentalidade de formar público, de informar o público é fundamental. Parabéns pelo trabalho, eu acho que a Obrigada, gente está no Sérgio. Foi caminho um certo. prazer, foi uma delícia o papo. Muito, muito obrigada Que bom. pelo convite. Obrigado. E eu tenho certeza que você também gostou. E semana que vem a gente volta aqui no Café Cultural. Tenho certeza com um bate-papo tão gostoso como esse. Valeu, gente. Obrigado, Júlia. Até mais. Obrigada.